E aí, gente, vamos embora? Podcast de hoje, vamos comentar rapidamente a última partida do Flamengo, válido pela fase de grupos da Copa do Mundo. O Flamengo já estava classificado, já tinha garantido a primeira colocação, então a gente nem precisa comentar a classificação já foi comentada semana passada, né? E jogo protocolar, joguinho bom, cara, muito legal. A gente viu jogos tensos, né? Viu o jogo do Botafogo contra o PSG, do próprio Flamengo contra o Chelsea. Recentemente aí o Flamengo, o Botafogo contra o Atlético de Madrid, o Palmeiras contra a equipe do Inter Miami. Tivemos jogos tensos aí de um certo nervosismo. É legal você ver um joguinho bom, né? Que onde as coisas já estão definidas, onde você pode ver alguns atletas jogando um pouquinho mais soltos. O maior exemplo disso é esse cara que tá aí na tela, Jordan de Arrascaeta. O cara é um gênio da bola, né? Infelizmente o Arrascaeta ele tem uma questão física, né? O Arrascaeta, para você jogar, já até pela idade, você jogar um jogo muito físico, é complicado pro Arrascaeta, mas a genialidade sempre esteve lá, né? É mais ou menos o que a gente viu, por exemplo, do Messi jogando contra o Palmeiras. Você precisa de um time que o favoreça para você, de repente, praticar o seu melhor futebol, para não ir tanto para um jogo físico, porque senão fica complicado, né? Fica bem difícil. A gente viu, por exemplo, o Paulo Henrique Gans jogando muito com o Fernando Diniz, porque é um jogo mais de toque de bola, de posse de bola, exigindo um pouco menos da parte física. E quando a gente tem a oportunidade quando o Flamengo tem a oportunidade de jogos como esse, e é legal. É legal porque a gente pode ver toda a genialidade do Arrascaeta, né? Ele é um cara muito diferente, muito diferente. A capacidade técnica desse cidadão é uma coisa absurda. E a visão de jogo que ele tem é uma coisa muito ímpar, né? É uma coisa muito única. Repito, teve seus grandes momentos ainda no Cruzeiro, quando se transferiu para o Flamengo, quando era aí que estava um pouquinho mais jovem, né? O, o, o corpo favorecia, mas aí com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente sabe que é um atleta que sofre muito com o aspecto físico e infelizmente a gente não consegue ver atuações como essas de forma consistente. Mas é um cara muito, assim, um cara, a gente tem que agradecer de ter a oportunidade de ver um cara como esse no futebol brasileiro, né? O que ele consegue proporcionar é o Arrascaeta no Flamengo, o próprio Aras, que a gente sempre está elogiando no Fluminense, assim, é um negócio espetacular. E é curioso é que o Arrascaeta não é todos os jogos, né? Quando os jogos se tornam muito físicos, a gente vê uma queda do rendimento do atleta. O Arias parece que tá no caminho contrário, né? Quanto mais velho, o cara parece que tá jogando mais. É impressionante. Mas é assim, é um espetáculo a gente poder ver atletas como esses que infelizmente para ele, felizmente talvez para o torcedor cruzeirense, pro torcedor rubro-negro também, felizmente a Europa não o cobiçou, né? Não o assediou de uma forma mais pesada, mas acho que pessoalmente, até por uma coisa de carreira, né? Acho que todos os atletas querem jogar nas melhores ligas. Infelizmente, assim, por uma questão de carreira, uma ambição pessoal, de repente, o Arrascaeta nunca teve essa visibilidade no continente europeu. Mas chama atenção agora. Claro que dificilmente será contratado por uma equipe europeia. A gente vai até trazer uma notícia esportiva aqui. Chama atenção, porque ele é um cara genial. Né? E a genialidade, quem entende de bola, ela reconhece. O cara reconhece, a pessoa reconhece. Isso não significa que um empresário, um olheiro vai o contratar. Muito, muito difícil. Seria muito difícil. Talvez alguém lá do Oriente Médio ou de um clube de menor expressão do futebol europeu, que aí não vale nem a pena. Mas é melhor ele ficar no Flamengo, né? Ele é ídolo da nação. Ele joga muita bola aqui, ele vai seguir conquistando muita coisa aqui. Tá numa das melhores equipes do Brasil, a equipe que tem a maior torcida do Brasil. Então acho que não. Hoje talvez ele esteja numa situação que, cara, tô muito bem. Se for para ganhar um salário estratosférico, aí talvez ele fosse, mas acho que o grande barato é estar aqui mesmo. Já fez a carreira dele aqui no Brasil, a vida dele aqui, é ídolo da galera e conseguiu jogar bola, né?
uma partidinha boa como essa, onde não tava valendo nada, tava valendo um Pix generoso, se uma vitória viesse, mas para dar rodagem, para dar ritmo de jogo, é sempre uma partidinha boa. E você poder ver uma partida assim sem muita tensão, né? Sem muito compromisso, é muito gostoso, confesso a vocês. Joguinho bom, cara, joguinho bom. Os resultados do dia. Benfica 1, Bayern de Munique 0. Jogo o resultado para ver os escudos aqui, Benfica, o escudo do Benfica, o escudo do Bayern, e aí ver como é que terminou a tabela, Benfica em primeiro, Bayern em segundo, pode surpreender. Não surpreende o jogo, tá? O Kompany, que é o técnico do Bayern, cara, ele rodou o time inteirinho. Acho que, se eu não me engano, entrou 3 titulares, ele rodou o time todinho. O Bayern, e assim, vai ter gente que vai falar, cara, o Bayern tentou fugir do Chelsea, preferiu pegar o Flamengo. O Bayern não fugiu do Chelsea, tá? O que teve de chance na partida do Bayern é um negócio surreal. É óbvio que o resultado ele é soberano, né? É 1-0, não tem o que discutir, derrota. Mas é a mesma coisa que eu vejo gente até hoje falando assim: ai, o jogo do Boca com o Bayern não foi ruim. O Boca não jogou nada contra o Bayern, não jogou nada. Eu não sei o que esse povo viu nesse jogo do Boca contra o Bayern, não jogou nada. O Bayern jogou contra o Boca em modo treino e jogou contra o Benfica em modo treino. E mesmo assim, bola na trave, goleiro fazendo. E o melhor da partida foi o goleiro do Benfica, só pra você ter noção. Goleiro fazendo defesas, jogadores perdendo oportunidades incríveis na cara do gol. Então, não dá nem pra dizer que o Bayern quis perder para encarar o Flamengo. Não foi nem isso. Os caras jogaram, tomaram gol ali, foram surpreendidos. Foi um erro bizonho ali da defesa do Bayern. Mas depois disso, os caras dominaram o jogo. Foram para cima. O Benfica também deu umas espetadinhas, tava com força máxima, mas o Bayern uma equipe muito tranquila. Os caras não se afobam em nenhum momento. Eles vão, cara, de passo em passo. Vão dominando o campo deles, vão dominando o campo adversário, vão criando jogadas e eles vão chegando. Se vai vir o resultado ou não, cara, e aí a questão do dia, dos astros estarem alinhados, do goleiro adversário estar muito feliz, do cara bater um ventinho, a bola desviar, pegar um efeito e desviar. Repito, teve bola na trave, teve defesas incríveis, teve oportunidades incríveis perdidas e o Bayern perdeu do Benfica. Então, eu não acho que o Bayern fugiu. O Bayern jogou para ganhar. Jogou em modo treino. Para mim, o Bayern, desde o jogo contra o Auckland, está jogando em modo treino. Contra o Auckland, pô, jogou como se fosse uma pelada. Contra o Boca, foi uma pelada de luxo. Fez o Boca de bobinho, né? Fez bobinho. Cansou de fazer bobinho com o Boca. E tem gente que até agora falando que foi um jogo, se você tá na dúvida do que foi o jogo Bayern e Boca, você não precisa ficar procurando a partida, nem assista a partida inteira. É só assistir o gol de empate do Boca. Assista o gol de empate do Boca, baita gol do atacante argentino, é verdade, mas dá uma olhada nos jogadores do Bayern, como é que eles vão marcar esse cara o atacante do Boca. Dá só uma olhadinha como é que os caras vão no trotezinho para marcar o cara. E na hora de dar o bote, eles, em vez de fazer a falta, porque ainda estava fora da área, eles deixam. O cara toma o drible e sai trotando. O cara não tá nem aí. Né? Tomou o gol, foi buscar o segundo gol, modo treino, ritmo de treino. Contra o Benfica, para mim, não forçaram nada. Eles não forçaram nada. Ritmo de treino total. Um outro jogador, né, o Harry Kane, por exemplo, eu acho que ele estava querendo muito fazer o golzinho dele, então ele ficou um pouquinho bravo em algumas situações ali, marcações do árbitro, uma chegada um pouquinho mais forte dos jogadores do Benfica, mas fora isso, cara, assim, jogo, pô, pura alegria, puro treino, né, assim, os caras ainda não deram a cara, para mim o Bayern ainda não deu a cara no Mundial. O time é muito forte, eles sabem muito bem o que tem que fazer, os caras taticamente eles são muito disciplinados e a gente ainda não viu nem 50%, na minha opinião, a gente ainda não viu nem 50% do Bayern nesse Mundial, na minha opinião. E espero que continue assim. Espero que continue em modo treino, porque o Flamengo, para mim, tem totais condições de passar pelo Bayern. Tem totais, pelo que a gente viu do jogo contra o Chelsea, o Flamengo tem totais condições. Não tô falando que o Bayern tá jogando em modo treino porque eles querem.
Às vezes porque quer se poupar, né? Tá começando a temporada, querem evitar um risco de lesão um pouquinho mais grave, uma chegada mais. Você vê que eles estão sempre fugindo dos contatos mais fortes, das jogadas mais contundentes. Eles não estão indo para essas bolas. Os caras estão pensando na temporada, então vamos se preservar. Isso aqui vai comprometer o planejamento, porque vai ter um desgaste. Quanto mais longe a gente for e os caras querem ser campeões, não tô falando que os caras não querem ser campeões, mas no planejamento dos caras, isso vai comprometer. Né? O Bayern vai chegar mais desgastado, vai começar melhor a temporada que todo mundo, mas vai chegar mais. Ao longo da temporada vai se desgastar muito mais rápido que todo mundo. Então os caras, na minha opinião, eles estão jogando ainda em ritmo de treino mesmo. Mas não porque, quando eles quiserem, eles vão acelerar. Não, porque tá dentro do planejamento deles. Quando eles quiserem acelerar, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir, porque eles foram para. No planejamento deles é assim. Eles estão jogando, né, de uma forma mais suave, sem. Obviamente que contra o Flamengo eles vão dar uma forçadinha. Mas eles não vão forçar muito, eles não vão forçar o máximo. E não é porque eles não querem ou porque eles estão desrespeitando o Flamengo. É porque faz parte do planejamento dos caras. Né? Então, assim, é uma equipe muito forte, muito sólida, muito disciplinada. E, cara, eu sou mais Flamengo, viu? Aqui não estou desmerecendo o Flamengo. Se o Bayern jogasse com força máxima também, para mim o Flamengo faria frente também. Né? Não estou falando isso para menosprezar e falar que e tá menosprezando o Flamengo. Não, muito pelo contrário. Tomara que eles continuem assim. E mesmo se conseguissem virar a chave e jogar força máxima para ir pro arrebento, o Flamengo faria frente, para mim, na minha opinião, tranquilamente ao Bayern. Não tô falando que venceria o Bayern, mas faria frente ao Bayern tranquilamente. Então o Bayern jogando nesse modo aí mais treino, mais tranquilo, mais pacato, o Flamengo para mim tem que entrar pilhadão, jogar como jogou contra o Chelsea, já fazer o resultado, tentar fazer o resultado, e o resultado aí é pelo menos 2 gols de diferença, porque o Bayern é assim, eles não se desesperam, eles vão tocando bola, eles vão chegando, e eles fazem o resultado que precisam, né? Eles não tem talvez aí, né, com um Flamengo fazendo um resultado interessante, aí os caras comecem a acelerar um pouco mais, a se desesperar um pouco mais. Mas quando acelera mais, também aumenta-se a taxa de erros. E é aí que o Flamengo tem que crescer no jogo. Então, para mim, o Flamengo tem totais condições de passar pelo Bayern. Repito, o Bayern para mim é uma equipe que ainda não deu a cara no Mundial e talvez nem dê tempo. E talvez nem dê tempo porque eles estão, eu acho que meio que se poupando. Eles são muito bons, mas eles ainda estão se poupando. É o meu sentimento, tá? É o meu sentimento. Se for ou se não for, os caras podem falar o que quiser. O meu sentimento é esse, de que os caras estão ainda, né, pegando mais leve. E aí, para os comédias que ficam falando, o Boca deu trabalho pro Bayern. Aqui é o Boca aqui, ó. Ó o Boca aqui. O Al-Ahly estava eliminado. O Al-Ahly já estava eliminado e fez um jogo contra o Porto para entrar para a história. E não conseguiu, acabaram tomando empate, né? Perderam um caminhão de oportunidades. Eles já estavam fora. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu quero vencer o Porto. Eu quero vencer o Porto. Eu não quero ser o lanterna desse grupo. E foram pro arrebento. O Boca aqui não valia mais nada. Você vê que acabaram até tomando gol de empate do Auckland City. Mas já estava eliminado. Também não precisa entregar mais nada. Para mim, isso aqui eu até falei assim, eu duvido que o Boca golearia o Auckland. Mas eu tava, né? Falei, de repente consegue. Porque o Auckland é muito ruim, né? É muito ruim. Mas para mim nada fora do esperado aqui. Nada fora do esperado. Eu até achei que depois do empate o Auckland fosse até ganhar o jogo do Boca, de verdade. Essa equipe do Boca eu tô falando aqui, ó, há muito tempo. E não é por ser hater. Tem gente que acha que eu sou hater. Eu não gosto de equipe argentina, sempre falei aqui, mas não é porque eu sou hater. Tem equipes que a gente olha e fala, o River é interessante. O Racing, para mim, é a melhor equipe argentina de momento, né? Hoje, atualmente, o Racing é o melhor de todos. Mas o Boca, para mim, não. O Boca, para mim, é a sexta, sétima força do futebol argentino hoje. Eu não sei nem porque que o Boca tá no Mundial de Clubes, né? Deram uma moral absurda pro Boca tá aí, né? Então, talvez outra equipe sul-americana merecesse muito mais que o Boca tá nesse Mundial de Clubes. Uma equipe fraquíssima, né? Fraquíssima, só assim, ó. O que eles competiram com o Benfica foi na base da famosa catimba. Foi na famosa catimba. E o Benfica entrou na onda.
né? Só que assim, o Boca é tão ruim que o Benfica, com um jogador a menos, empatou o jogo. Aí tem gente que não competiu contra o Bayern, não teve jogo contra o Bayern, fez um jogo, fez um gol ali legal, acontece, né? O Palmeiras também tomou um gol bizonho do Inter Miami, que não costuma acontecer. O Bayern tomou um gol do Boca, que também não costuma acontecer. Acontece. Acontece, a gente viu a Argélia fazer um gol na Alemanha num jogo de Copa, se eu não me engano, aconteceu isso num jogo de Copa do Mundo. Um único contra-ataque, os caras foram amassados o jogo inteiro, um único contra-ataque, fizeram o gol e tá tudo bem. A gente já viu a Coreia do Sul vencer a Alemanha num jogo de Copa do Mundo também. Né? Então, esse resultado. Eu já vi a Islândia vencer a seleção da Inglaterra, estrelada seleção da Inglaterra. Então, esses episódios acontecem na história. Acontece, mas não significa que o Boca competiu. O Boca jamais competiu contra o Bayern, na minha opinião. E o empate contra o Auckland, repito, quando o Auckland fez o gol, eu achei que eles fossem ganhar o jogo. Porque é isso que é o Boca Juniors hoje. Esse é o tamanho do Boca Juniors hoje. Repito, se você é simpatizante ou torcedor, eu me preocuparia com o Boca Juniors. Porque o torcedor que vai lá aplaude uma derrota pro Bayern. Achou legal, achou que competiu. Infelizmente, o que resta ao torcedor do Boca é aplaudir derrota. Infelizmente. E só vai melhorar se os caras cobrarem. E os caras não cobram, porque o presidente é o ídolo do clube, o Riquelme, e esse talvez para mim é um dos piores presidentes dos últimos 10 anos do Boca. Um dos piores presidentes que a gente já viu, né, da última década. A última década deve ter tido o quê? 2, 3 presidentes no máximo. O Riquelme foi o pior de todos e vem acabando com o clube. E vai seguir acabando com o clube porque o torcedor acha maneiro. O torcedor acha bem legal, né? Então, assim, esse é o tamanho do Boca Juniors hoje. Não competiu o campeonato inteiro. Competiu só com o Benfica, mas aí foi na catimba porque os caras entraram na onda também. Quem é bagre entra na onda, né? Então entrou na onda, mas eu falei, o Benfica forçou um pouquinho, até com um jogador a menos, empatou o jogo. E poderia até ter saído o vencedor, né? Aqui o jogo, esse grupo D foi esses jogos da noite de ontem, foram os jogos da delícia, né? Jogos da alegria. O Chelsea forçou só um pouquinho, fez 3-0 na Esperança, não forçou nada o Chelsea. 3-0 na Esperança e como eu falei, do Flamengo, o Flamengo também não forçou muita coisa. Haja bola na trave, foi uns 4 bolas na trave, né? Incrível, incrível. Aí o Los Angeles sai na frente, mas o Flamengo chega à igualdade, o garoto, o Wallace, né? Como é que era o nome dele? Pô, vou pedir perdão. Deixa eu abrir aqui, né? O garoto joga bola, hein? O Wallace Young. Eu tava tentando lembrar o segundo, o Wallace Young. Pô, o garoto joga bola, hein? Que personalidade. E como eu falo, é uma coisa que eu sempre falo, o protagonista, ele aparece nesses momentos. Campeonato Mundial, Copa do Mundo de Clubes, fez o gol no jogo contra o Chelsea, fez um gol agora no jogo contra o Los Angeles, gol do empate. O Flamengo amassando o Los Angeles e o cara vai lá e faz o gol do empate para liderar sozinho o grupo. Então o cara muito, assim, os protagonistas, eles não escolhem ser protagonistas, né? É preciso ter, obviamente, o cara tem que ter ele tem que ter essa vontade de querer ser o protagonista, mas ele tem que ter estrela também. E esse garoto é incrível, né? É incrível que ele joga de bola, a habilidade, a frieza. E o gol que fez no Los Angeles, todo mundo tá elogiando o passe do Jorginho, né? O passe do Jorginho. Ali o Arrascaeta daria aquele passe. Todo respeito ao Jorginho, né? Que para mim, ele foi genial no jogo contra ele foi imprescindível. Jogo contra o Esperance, jogo contra o Chelsea, foi genial também, mas esse passe aqui, para mim, não tem nada de Jorginho. O Arrascaeta daria esse passe, o Bruno Henrique daria esse passe. Me arriscaria dizer até que o Michael daria esse passe. O mérito todo é do Wallace, do garoto que sai driblando, faz fila e faz o gol, cara. Né? A frieza na cara do gol. Diria que 70% dos atacantes, mais ou menos, chutaria no meio do gol. Ele chuta no cantinho e é incrível, né? A habilidade, a explosão, a potência. O cara tem muito futuro, viu? Tem muito futuro, 20 aninhos, se eu não me engano, a galera, os europeus já devem estar tudo de olho, né? E o Boto já falou, cara, a multa é alta, viu? Pra tirar o garoto,
A multa é alta. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui. 20 minutos. Eu ainda vou gravar mais um podcast para falar um pouco do futebol brasileiro, para falar um pouco de São Paulo, de Corinthians. Estamos precisando falar um pouco do futebol brasileiro, né? Já estamos devendo aí faz um tempinho, né? Benfica e Chelsea tá aqui, caíram aqui nesse lado da chave do Palmeiras e Botafogo. Então, quem quer que saia vencedor vai se digladiar na sequência. Paris Saint-Germain, Inter Miami, Flamengo, Bayern de Munique. Aqui o Flamengo tem uma caminhada, de repente, para mim, o Flamengo tem totais condições de passar pelo Bayern. E se passar pelo Bayern, deve pegar o Paris Saint-Germain, né? Deve enfrentar o Paris Saint-Germain, porque o Inter fez um papel fantástico, né? Atuações incríveis, mas ficou muito claro no jogo do Palmeiras que a parte física ela é o calcanhar de Aquiles dessa equipe. E o Paris Saint-Germain o Luiz Henrique deve ter visto isso e falado, cara, deixa comigo, né? Se eles complicaram no primeiro tempo, tá tranquilo. O segundo tempo nós vai deitar, né? Nós vai deitar para cima dele. Ainda mais com uma garotada que tem o Paris Saint-Germain, né? O Doué, se colocar o Doué fresco no segundo tempo, o moleque vai fazer o Désiré Doué, né? O moleque vai fazer uma fumaça ali na defesa do Inter que vai ser a loucura, viu? Vai ser uma loucura. Enfim, gente, mais confrontos definidos por hoje. Para hoje, teremos Internacional e River Plate, Ural Reds, Monterrey, Mamelodi Sundowns, o Flusão entrando em campo às 4 da tarde, Borussia Dortmund e Ulsan. Somos todos Fluminense, né? Vamos torcer bastante aí, de repente terminar com a liderança. Se bem que, olhando pro outro lado aqui, né, pro grupo E, pô, de repente dá pra pegar um Riverzinho, hein? Um classiquinho sul-americano. Mas se pegar a Inter também, pô, a Inter tá devendo muita bola. Acho que o Flu mesmo pegando a Inter, dá pra encarar legal, viu? Eu acho que dá pra encarar legal. Vamos tomar cuidado, tá? Tomar cuidado. Essa equipe do Mamelodi é uma equipe muito perigosa. Muito perigosa. Os caras se entregam mesmo até o final. E se no jogo contra o Borussia, os caras se entregaram até o fim. Acho que nem o Borussia tava botando fé. Eles já tava 4-2 pro Borussia, os caras ainda foram buscar o terceiro e queriam o quarto ainda. Os caras deram a vida, tá? Então aqui eles vão dar a vida. Jogo perigoso pro Fluminense ficar ligado. E aqui pro Borussia vai ser uma abinha, né? Todo respeito à equipe do Sam, mas muito fraco. Enfim, o Borussia também não deu a cara no campeonato ainda, né? Vai que o Ulsan não apronta uma. Mas, né? Mas, projetando aqui o nosso resultado ideal, seria o Fluminense vencer. Mesmo se o Fluminense... se acontecer esse resultado, pouco importa o Ulsan vencer ou não, né? Pro Mamelodi só importa a vitória. Não sei, um empate... Aí cairia no saldo de gols, né? Não sei, eu teria que fazer as contas aqui. Não vou fazer isso agora não, tá? É isso, gente. Vou finalizar por hoje. Deixar aqui, ó, a reação da imprensa internacional. Não vou passar aqui porque eu quero agilizar. Quero gravar mais um trecho ainda. Vou gravar mais uns 20 minutos aí de podcast. Então, por esse aqui eu vou finalizar, tá? Galera elogiando aqui o Jordan de Arrascaeta. Cara, jogador genial, né? E eu falei que a galera os europeus devem estar de olho no Wallace Young. A galera deve estar de olho também no Felipe Luiz, viu? Deve ter muito clube europeu de olho no técnico Felipe Luiz. Não se surpreendam se de repente alguém vir com uma proposta bastante generosa. O cara que fez carreira na Europa, ele é um cara muito querido, é visto com muito bons olhos. Porque não é um cara da confusão, sempre jogou muita bola. O Felipe Luiz sempre foi um cara muito discreto. Tem um estilão diferente, estilão de roqueiro, né? Estilão diferente. Fala poliglota, fala muitos idiomas, né? Fala o português, o espanhol, com certeza fala o inglês também. E não se surpreendam, uma equipe espanhola já, uma equipe relevante. Estou falando uma equipe meia boca, uma equipe relevante, de repente tentar dar uma assediadinha no Felipe Luiz, viu? Encerrando as atividades, todo mundo na torcida pro Fluminense hoje, tá? Quarto brasileiro a se classificar. Vamos ver o chaveamento, né? Vamos ver. Galera, Renato Portaluppi, pelo amor de Deus, hein? Um joguinho tranquilo para nós. Já vivemos muita emoção nos últimos dias. Foi tão bom ver esse joguinho do Flamengo aí com uma tranquilidade, né?
Joguinho tranquilo pra nós? Vamos? Se bem que contra uma Melody não dá, né? Acho que não vai ter jogo tranquilo, não. É isso, gente. Encerram as atividades. Valeu demais. Daqui a pouco estamos de volta. Daqui a pouco vai vir mais um vídeo aí para falar de futebol brasileiro, tá? Beijos, abraços e até a próxima. Tchau.